E aí, pessoal, tudo bom? O encontro de hoje é para a gente terminar entropia. Oxê, terminar o quê? Teoria? Não. Vamos agora para os exercícios. Mas antes, deixa eu fazer um resuminho. Ó, João tá de novo aqui com a gente, hein? Diz aí, João, tudo bom? Tudo bem, Gustavo? Vamos embora. Pessoal, vê, a espontaneidade das reações. É isso que a gente estava procurando estudar, né? E a gente lembrou da aula passada. Tu já percebeu, pessoal, que algumas coisas ocorrem de forma espontânea e outras não. Vou dizer uma. O seu quarto ficar bagunçado, meu amigo, é muito rápido. Qualquer coisa bagunça o quarto. Mas para arrumar, você precisa gastar tempo e energia. Concorda? Então, a gente vai ter processos da natureza, físicos e químicos, sempre com espontaneidade bem mais determinada. Quem falou isso foi Berthelot, o químico francês. Berthelot falou assim: quanto mais exotérmico é um processo, mais espontâneo ele é. Agora, vê bem, existem processos endotérmicos que são espontâneos. Por exemplo, o gelo derreter. A fusão. Fusão é um processo espontâneo, acontece naturalmente, e ele é um processo endotérmico. Mas lembre, Berthelot não falou que só é espontâneo se é exotérmico, não. Ele falou que quanto mais exotérmico, mais espontâneo. Mas pode ser espontâneo sendo endotérmico. Isso aí merece ser guardado por vocês, tá? Outro detalhe. Diz, Pedro. Como assim? Como mais isotérmico, mais ele tende a Porque ser quanto espontâneo? mais você libera energia, quanto mais energia você está perdendo, se não é exotérmico, o que é que tende a acontecer com o sistema? Você perde calor espontaneamente. Para você ganhar o calor, nem toda reação ganha calor de forma espontânea. Porque o calor vai sempre do corpo de maior temperatura para o quê? Para o corpo de menor temperatura de forma espontânea. É um princípio da termodinâmica. Sim, sim. Entendeu? Aí vem, pessoal, uma outra explicação para esse processo da espontaneidade veio de Clausius, tá? Então, Clausius mediu a entropia. A entropia é uma grandeza relacionada com a espontaneidade. Falou de entropia, a gente chama de S, tá? Entropia. Então, a segunda lei da termodinâmica diz o quê? A entropia do universo sempre aumenta. Passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, aumenta a entropia. Dissolver aumenta a entropia. Então, a desorganização está relacionada ao quê? Com a entropia. Desorganizou, aumentou a entropia. Então, uma reação em que você passa do estado sólido para o estado gasoso, está acontecendo o quê? Está aumentando o número de partículas e também está aumentando o quê? A liberdade das moléculas. Então, está aumentando a entropia. Desorganizou, aumenta a entropia. Tá certo? E como é que eu calculo a variação de entropia? Delta S, ela é uma função de estado. Então, delta S é a entropia final menos a entropia inicial. Se delta S for maior que zero, o sistema tem um aumento da entropia, aumento da desordem. O processo tende a ser espontâneo. Se delta S menor que zero, aí agora sim, ó, a entropia diminui. Diminuiu a desordem. Aí não é um processo espontâneo. Porque tudo que diminui a desordem prevê que você está organizando. Se você está organizando, não organiza espontaneamente. A água cai do copo para o chão, de forma espontânea. Mas ela não pega, não sobe do chão para o copo espontaneamente. Concorda? Então, os processos onde a entropia diminui, onde diminui a desordem, são processos não espontâneos. Agora, olha bem, volto a dizer, existem processos com ΔS negativo espontâneos, tá certo? Então, quando ele determinou isso, o que foi que ele viu? Ele disse, então, não depende apenas da espontaneidade da variação de entropia. Tem outro fator, concorda? Então, qual é o outro fator? Aí é daí que a gente veio estudar o que a gente conhece como a energia livre ou energia de Gibbs, que a gente conhece com o nome de delta G. Delta G. Então, pessoal, não se esqueçam. O terceiro princípio da termodinâmica diz o quê? Diz que a temperatura de 0 Kelvin, a entropia de um cristal perfeito, possui entropia igual a zero, tá? Então tem que estar 0 Kelvin
e tem que ser um cristal perfeito para estar totalmente organizado. Então, a energia de nível de Gibbs ela é calculada pela expressão matemática ΔG igual a ΔH menos T, que é temperatura, vezes ΔS, que é variação de entropia. E o que é que eu tiro daí? Ao fazer essa continha, esse cálculozinho, a interpretação de ΔG é simples. Maior que zero, processo não espontâneo. Tá bom? Se for menor que zero, processo espontâneo. E se for igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Legal? Energia livre do sistema é a capacidade do sistema produzir um trabalho útil. A energia livre, ela é capaz de produzir um trabalho útil. Certinho até aí? Então, pessoal, lembre-se de uma coisa. Se o ΔH é negativo e o ΔS é positivo, o processo é espontâneo. Se o ΔH é positivo e o ΔS é negativo, o processo é não espontâneo. Outras variações dependem da temperatura, onde o processo T vezes ΔS é chamado de energia de organização. Então, vamos continuar resolvendo as questões. Vamos lá? Questão aí agora, a questão 2. A questão 1 foi da aula passada. A fluoxetina é um fármaco largamente utilizado para distúrbio de ansiedade e depressão. O processo de cristalização desse fármaco impacta diretamente na biodisponibilidade do organismo humano. No processo de cristalização do oxalato de fluoxetina, estima-se a energia livre de Gibbs e da entalpia a 25 graus de aproximadamente menos 180 e menos 259 kJ por mol. Aí, olha, com base nesses parâmetros termodinâmicos, verifica-se que esse processo de cristalização é a 25 graus. Então, vê bem, eu sei que o ΔG é menos 180, o ΔG é negativo, tá? E o ΔH é menos 259, também é negativo. Então, é só lembrar do que a gente falou agora. O que é que vai acontecer? Se tanto o ΔG quanto o ΔH são negativos, a gente vai ter um processo espontâneo e exotérmico. Então, a resposta, letra E, espontâneo, porque o ΔG é negativo, e exotérmico, porque o ΔH é negativo. Legalzinho? Vamos partir para outra? Vamos sim. Ele diz aqui, ó, transições de fase são mudanças físicas que envolvem mudanças na entalpia e na entropia do sistema. Qual das transições abaixo envolve maior variação de entropia? Conversão do diamante em grafite, derretimento do gelo, sublimação do iodo e evaporação da água. Veja bem, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, há um aumento da entropia, há um aumento da desordem. Então, a sublimação, passei do sólido para o gasoso. Veja, sólido é o estado mais organizado, gasoso é o mais desorganizado. Letra C, tá bom? Gustavo, e o diamante e o grafite, tu podia explicar? Claro, o diamante ele é mais organizado do que o grafite, tá? Então, você tem aí as formas alotrópicas do carbono. Então, pessoal, considerando-se transformação isotérmica, aí ele dá N2O, dando N2 e O2, e aí tem que balancear, né? A 25 graus, e sabendo-se que a variação de entalpia é menos 19,5 quilocalorias por mol, e que a de entropia é 18 calorias por grau Celsius por mol. Podemos afirmar que a variação de energia livre do sistema é. Como é que se calcula a variação de energia livre? Você está vendo na tela, ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. Então, aqui, olha, lembrar que tem a variação de entalpia em quilocaloria e a de entropia em caloria. Não pode, tem que estar todo mundo na mesma unidade. Uma caloria é 1/1000 da quilocaloria, certo? Então, transformando 18 calorias, vai dar 0,0018 quilocalorias. Aí é conta, né? Então, quem é ΔG? ΔH, que é menos 19,5, tá? Menos T ΔS, que é 298, menos 0,018. Por que 298? Porque 25 graus é 298 kelvins. Eu somo com 273, não é isso? Então, fazendo a continha, é menos 24,864 quilocalorias. ΔG encontrado negativo, sistema espontâneo. E para terminar,
O conceito de entropia está intimamente associado à definição de espontaneidade de uma reação química, através da segunda lei da termodinâmica, embora não seja o suficiente para caracterizá-la. Considerando os sistemas apresentados a seguir, assinale aquele em que há aumento de entropia: liquefação da água, síntese da amônia, reação de hidrogênio gasoso com oxigênio para formar água líquida ou dissolução do nitrato de potássio. Liquefazer a água. Síntese da amônia, eu parto de nitrogênio e hidrogênio para formar um só, que é a amônia. Então, eu estou diminuindo a quantidade de estruturas, de moléculas. Então, eu estou melhorando o sistema no sistema organizado. Hidrogênio e oxigênio formando água líquida. Estou formando uma molécula de água. Então, eu estou diminuindo a desordem. E dissolução do nitrato de potássio. O que é que vai acontecer? Vê bem, logicamente, quando você olha para cada um deles, né? Quem vai estar com maior desordem é quando você dissolver o nitrato de potássio, porque aí você vai ter o aglomerado iônico sendo totalmente desfeito, lembrando que aumenta o número de partículas menores, aumenta a entropia. Então, a resposta da questão, letra D, a dissolução do nitrato de potássio. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Obrigado, João. Beijão. Agradeço pela aula, pai. Tchau, pessoal. Beijão.